Saúde os irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, dando continuidade nas nossas leituras bíblicas. Hoje nós vamos ver em Gênesis 26. Irmãos, hoje, nesse capítulo, a gente vê que praticamente todo o capítulo são capítulos que já foi lido anteriormente, mais para trás. É uma versão do capítulo para trás. Por exemplo, a única diferença que tem aqui, que lá atrás foi outras pessoas. E nesse capítulo 26, também são outras pessoas, não são as mesmas pessoas, mas os fatos, os acontecimentos, foi o mesmo do passado. Por exemplo, quando Abraão passar por Sara, por ser irmã dele, pelo rei de Girá, que foi Abimeleque. E agora aqui também está sendo a mesma coisa. Isaac vai colocar a Rebeca como sua irmã. E qual sentido? De benefício a ele. Por benefício a ele. Ele não está pensando nas consequências com Rebeca. Ele estava pensando nele. Entendeu? Mesma coisa que aconteceu. E foi a mesma versão. Mas Deus é bom. Assim como ele falou para Abimeleque, da época de Sara, da mesma forma ele viu. Ele viu e chegou no Isaac. Viu também Isaac acariciando, né? Conversando com Rebeca. Até então, Abimeleque já sabia que Rebeca era esposa de Isaac e não irmã de Isaac. Que nem muita gente fala, né? Que os antigos falam que tal filho, tal pai. Apesar que naquela época Isaac ainda não tinha nascido. Isaac não presenciou, mas ficou sabendo. Óbvio que ele deve ter ficado sabendo. E foi feito da mesma forma também agora. O Senhor fala, né, que a gente tem que saber corrigir nossos filhos. Que nem a gente, quando corrige os nossos filhos, a gente fala. Tem o hábito de dizer, né? Faz o que eu digo e não o que eu faço. Então, muitas das vezes, é mais fácil um filho obedecer o pai com exemplos. E não por muito falar, não por muito dizer, e sim por agir. A gente tira muitos exemplos das pessoas no agir da pessoa, no comportamento das pessoas. Então, não é por muito falar, e sim na prática. É o que nós vamos relatar. Foi a mesma forma que aconteceu na época de Abraão e está se repetindo nesse capítulo 26. Vamos ver? E havia fome na terra além daquela primeira. Tome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, ele disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrinando nessa terra, e será contigo, e te abençoarei, porque a ti e tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus,
darei à tua descendência essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, aos meus estatutos e às minhas leis. Né, irmãos? Aqui fala no versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Gerar foi a cidade onde Abraão também foi. E Gerar habitava eram os filisteus. E o rei dos filisteus foi quem? Amibeleque. Vamos ver. Versículo 7. E perguntando-lhes os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa e vista, da mesma forma que Abraão também viu, por Sara ser uma mulher formosa, e o ego muito alto, preferia sacrificar a mulher do que ele próprio, né? E da mesma forma que aconteceu lá, está acontecendo aqui. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou a uma janela e viu que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como podes, dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que isto que nos fizestes, facilmente se terá deitado ali alguém desse povo com tua mulher, e eu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse homem ou nesta mulher, certamente morrerás. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoará. E prosperou o homem lá, enriquecendo-se, até que tomou muito poderoso e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus os invejaram, e a todos os poços que os servos de seu pai tinha cavado, ainda nos dias de seu pai. E os filisteus centuarão, centulharão, encheram, né, entupiram os poços, impedindo que eles colhessem água, tudo por inveja, por Isaac que estava subindo, enriquecendo. Aí eles fizeram, já começando a ter intriga, ter inveja, soberba. Então eles fizeram isso, né? Encheram de terra. E disse-lhe também a Abimeleque e a Isaac: aparta-te de nós, porque muitos mais pode mais poderosos se tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. Habitou lá e tomou Isaac a abrir poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai.
Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água vivas. Amém. Que maravilha, né? E, e os pastores de Gerar por, porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou Isaque e chamou aquele poço Ezeque. Que nomes, meus irmãos? Chamou de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele. Por isso chamou-o de Sirá. E partiu dali e cavou outro poço, o qual não contenderam, mas sobre ele, por isso chamou-o Rebote e disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperaremos nesta terra. Depois subiu dali para Beceba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e amarrou ali sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço e Amibeleque veio de Gerar para visitá-lo com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe de seu exército. Ficol, no caso, era o comandante, o general que comandava o exército. E ele não andava só, andava sempre com ele. E disse-lhes: Isaque, por que vestes-me? E disse-lhes Isaque: por que viestes me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsastes do meio de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti. Façamos uma aliança. O Amibeleque, irmãos, ele não era uma pessoa temente a Deus. Ele não era uma pessoa que servia ao Senhor. Mas ele viu quanto o Senhor era com o povo dele, assim. O Senhor, ele viu que aquele mesmo Deus que operou na vida de Abraão, ele viu que o mesmo fez com Isaque, que é um Deus vivo, um Deus forte, um Deus verdadeiro, que foi o Senhor dos senhores para com o povo dele. Então Amibeleque, vendo tudo que o Senhor fazia com aquele povo, assim como viu com Abraão, ele também viu com Isaque. Mas mesmo assim, ele foi da mesma forma que foi ter com Abraão, ele foi ter com Isaque. E falou. Mesmo ele não sendo um seguidor do Senhor, ele viu. Aí, que não nos faças mal, como nós não temos tocado, como te fazemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez
um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, depois os despediu Isaque e despediram-lhes dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe cerca do refúgio do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: temos achado água. E chamou-o de Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Beceba, até o dia de hoje. Aqui já com nos 40 anos, Esaú já estava com 40 anos, onde Esaú tomou 2 ateias fora da presença do Senhor, porque elas não serviam a Deus, elas não eram tementes a Deus. Esaú tomou elas por mulher. Vamos ver aqui. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beré, Eteu, e a Basemezabete, filho de Elon, Etel. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Isso, pelo pouco, aqui relata assim, ó, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Por Esaú, porque nós devemos ter uma só direção. E elas não eram a mulher temente a Deus. Ele tomou 2 mulheres. Não foi igual o pai e a mãe, que teve uma esposa que casou, que tomou por esposa, e seguindo o só caminho, servindo um só Deus, um só Senhor. Então, para Rebeca e Isaac foi triste, foi uma tristeza. Aí nós vamos dar seguimento mais para frente, dar continuidade à nossa palavra. Vamos fazer uma pequena oração e agradecer ao Senhor. Que Deus venha estar nos orientando, nos mostrando e nos colocar sempre em vigilância, né? Nós sem poder vigiar. E Deus é maravilhoso. Olha o que estava já aí acontecendo, né? Mais uma vez. Amibeleque avisado. O mesmo que aconteceu lá, aconteceu cá. Né? Então, vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor tem nos fornecido, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor venha abrir, Senhor, nossa mente, vem nos dar direção, vem nos dar sabedoria, Senhor. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra. Ô, Senhor, toca, Senhor, no nosso ser, toca no nosso coração, Senhor. Abra nossa mente, nos mostra, Senhor, conforme, Senhor, o Teu querer na nossa vida. Cada dia, Senhor, que abrimos a Tua palavra e nela viemos meditar, viemos ler, Senhor, a Tua palavra. Ô, Senhor, nos coloca na posição, nos coloca na Tua direção. Unge os nossos lábios, Senhor. O nosso falar, o nosso agir, o nosso enxergar, o nosso caminhar. O nosso olfato, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos. Pelo sangue de Jesus, meu Pai, eu Te peço. Nos ensina, Senhor, a nos dar, Senhor, seguimento e direção para os nossos filhos. Que o Senhor venha nos dar exemplo, Senhor, para os nossos filhos. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, a cada dia, Senhor, andar nos Teus caminhos.
Viemos ser exemplos, meu Pai, para nossos filhos, Senhor, no amanhã não dizer. Mas que veja, Senhor, o nosso Senhor caminhar, o nosso trabalhar, o nosso agir. Que nós seremos de exemplo, Senhor, para nossos filhos. Em nome de Jesus, meu Senhor. A Ti eu peço, Pai. Visita, Senhor, a cada lar neste momento. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, neste momento. Pelo Teu santo nome, Senhor. Nos capacita, papai. Ó Deus celeste, Deus maravilhoso, amado é Teu nome, Pai. Ó Senhor, fala conosco, Senhor. Nos direciona, Senhor. Ó Senhor, nos coloca, Senhor, cada dia mais na posição. Nos ensinando, Senhor, cada dia mais. Nos ensina a Te ouvir, Senhor. Ó Senhor, inclina, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus, meu papai querido, eu agradeço por essa oportunidade. E pela Tua santa bênção, Pai, muito obrigada. Amém. Irmãos, agradeço os irmãos aqui presentes. Os irmãos sentindo o Senhor. Os irmãos, dê um like. Compartilhe com a gente. Coloca nos comentários o que os irmãos estão achando. Se os irmãos estão gostando, estão se sentindo bem. Em que talvez deva se melhorar. Mas eu vejo que precisamos mesmo é conversar, compartilhar. Põe nos comentários. Vamos conversar. É muito bom. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, vamos retornar depois no capítulo 27. Que também são umas passagens muito bonitas, muito boas. Tudo para nos ensinar, nos capacitar. Amém? Que Deus abençoe e que vá em conta aos lares de cada um aqui presente. Amém? Fiquem todos com Deus.